Fala galera, análise pré-jogo de Vasco e América pela 34ª rodada do Brasileirão. E antes de começar a análise, fica aí meu pedido para você se inscrever no canal e me ajudar a bater aí os 110 inscritos. Fica também meu pedido para você deixar um like e compartilhar esse vídeo para o YouTube divulgar mais esta análise. Então fica aí mais 5 minutinhos comigo para ter um belo raio-x desta partida. Então vamos lá, começando pelo Vasco, nas últimas 10 rodadas fez 5 jogos em casa. Vitórias sobre Coritiba, Fortaleza e Botafogo, empate contra o São Paulo e derrota para o Internacional, 67% de aproveitamento para o Vasco. Olhando para algumas estatísticas dessas partidas, a gente vai ver que o Vasco teve uma média de 47% de posse de bola, um número relativamente baixo para uma equipe mandante, e em termos de construção de jogadas, a gente vai olhar para a expectativa de assistências, que é uma estatística que mede a capacidade que as equipes tiveram de colocar os seus atacantes em condição de marcar gols. O Vasco teve uma média aí de 1,11 de expectativa de assistências por jogo e seus adversários 0,75. Apesar de ser um número baixo para o Vasco como mandante, fica clara aí a superioridade que o Vasco teve nesse quesito em relação aos seus adversários. Em termos de finalizações e expectativa de gols, o Vasco deu em média 14,4 finalizações por jogo, atingindo aí uma expectativa de gols de 1,58 por partida. A expectativa de gols estima aí o número de gols que um time deveria ter marcado com base na qualidade das oportunidades criadas. A gente vê o Vasco aí com números medianos, tanto em finalizações quanto em expectativa de gols. Os adversários do Vasco tiveram aí 10,6 finalizações por jogo e uma expectativa de gols de 0,95 em média, também em números medianos aí para os adversários, e a gente vê o Vasco sendo superior tanto em finalizações quanto em expectativa de gols. Mas só olhar para a quantidade de finalizações não diz muito para a gente sobre a qualidade das finalizações. Então, para isso, a gente vai olhar para a expectativa de gols pós-chute, que estima o número de gols que uma equipe deveria ter marcado, considerando também a qualidade das finalizações. O Vasco teve em média 1,71 e os seus adversários 1,06, números medianos aí tanto para Vasco quanto para seus adversários, e novamente o Vasco sendo superior. Em termos de gols efetivamente marcados, o Vasco marcou em média 1,6 gols por jogo e os seus adversários 0,6, mais uma vez números medianos, e o Vasco sendo superior. Então a gente vê aí que, no geral, o Vasco teve números medianos aí para praticamente todas as estatísticas, sendo, em geral, superior aos seus adversários. Olhando agora para o América. Nas últimas 10 rodadas foram 5 jogos fora de casa, 3 empates contra Cruzeiro, Corinthians e Inter, e derrotas para Fortaleza e Atlético Paranaense, 20% de aproveitamento para o América. Em termos de posse de bola, o América teve em média 39%, um número baixo para um time visitante, e em termos de expectativa de assistências, 1,32 para os adversários, 0,6 em média para o América, números baixos aí também, e o América sendo superado pelos seus adversários. Em termos de finalizações, em média, os adversários tiveram 18,4 finalizações por jogo e o América 13,8, e que geraram aí expectativa de gols para os adversários de 1,7 por partida e para o América 0,87. Então a gente vê o América sendo superado pelos seus adversários, mas até que atingindo números bons aí de finalizações, né? Um número razoável de finalizações e um número mediano de expectativa de gols, mas os adversários conseguindo números altos aí, então o América dá espaço para os seus adversários criarem. Em termos de expectativa de gols pós-chute, os adversários tiveram aí uma média de 1,79 e o América 1,32. De novo, o América com um bom número de expectativa de gols pós-chute, mas no geral sendo superado pelos seus adversários. E para fechar aqui, em termos de gols marcados, 1,8 em média para os adversários e 1,4 para o América. Também um número relativamente alto, mas não o suficiente para superar os adversários. Então a gente vê o América até com números bons para um time visitante, mas não o suficiente para ser melhor do que os adversários que, no geral, foram superiores ao América. E para fechar essa análise, eu trago aqui uma ideia de palpite para esse jogo, lembrando que o meu objetivo não é recomendar nem incentivar apostas. Então o que eu fiz? Simulei aí 10 mil jogos entre Vasco e América, utilizando aí a expectativa de gols e a expectativa de gols pós-chute, que esses dois times produziram nesses últimos jogos, mas que também deixaram seus adversários produzirem. E aí a gente vai ver que o favoritismo é claro para o Vasco, quando a gente olha para a expectativa de gols,
Então, projeção aqui de 54% de chance de vitória para o Vasco, 25% de empate, 21% de chance de vitória do América. Os resultados mais frequentes aí nas simulações foram 1-1 e uma série de vitórias do Vasco aqui por 1-0, 2-1 e 2-0. E quando a gente olha para a expectativa de gols pós-chute, o cenário se mantém praticamente 50% de chance de vitória do Vasco, 25% de chance de empate e outros 25% de chance de vitória do América. Empate por 1-1, resultado mais frequente, com 11%. Depois vitória por 2-1 para o Vasco e outras vitórias aqui por 1-0 e 2-0 também para o Vasco. Então, o Vasco aponta aí como franco favorito para a partida. Então fechamos aí mais uma análise pré-jogo de Vasco e América Mineiro. Espero que vocês tenham gostado e fica aí novamente meu pedido para você se inscrever no canal, deixar um comentário, um like e compartilhar esse vídeo para o YouTube divulgar mais esta análise. E falou!